Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Eu sou a Monique e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que eu esperava enxergar no CIOSP 2026, tudo que eu vi de tecnologia que me deixou embasbacada, me deixou muito feliz com os avanços que a gente está conseguindo na nossa profissão, mas também, como cientista de inteligência artificial que eu também sou, fui procurando bastante coisa de IA e acabei me decepcionando um pouco, principalmente com a grade principal do Congresso. Então, é sobre isso que a gente vai falar durante os próximos minutos. Se você gosta de tecnologia, se você gosta de saber como que vai ser o futuro das profissões todas, não só da odontologia, fica por aqui, porque esse é o tema de hoje. Vamos lá falar sobre inteligência artificial, o que tinha no CIOSP e o que não tinha. Então, esse ano eu fui para o CIOSP com uma expectativa diferente. Foi o primeiro ano que eu fui como, além de ortodontista, eu também fui como cientista de inteligência artificial e a minha visão mudou um pouco. O que antes eu procurava técnica, o que antes eu procurava bastante inovações, a gente fica das primeiras vezes que a gente vai no CIOSP vendo os designs de cadeira, design de scanner, mas como a gente já está indo ao CIOSP por mais de 6 anos consecutivos, muitas vezes acaba sendo mais do mesmo. E esse ano eu fui com um olhar diferente. Eu fui realmente procurar o que tinha de inovação em inteligência artificial. Porque fazendo essa formação em IA, eu percebo o quanto o mundo está mudando, o quanto nós estamos no meio de uma revolução de inteligência artificial sem precedentes. Talvez com um paralelo apenas, ali na época da Revolução Industrial, vocês lembram? Quando teve aquele êxodo rural e as pessoas perderam, algumas profissões deixaram de existir porque as fábricas acabaram tomando algumas profissões. Nós estamos nessa mesma revolução, só que agora de inteligência artificial. Uma magnitude tão igual ou tão maior do que a própria Revolução Industrial tinha na época. Várias profissões que a gente conhece hoje vão deixar de existir, ou vão, no mínimo, mudar. A odontologia é uma delas. Se a gente não surfar essa tsunami de inteligência artificial que está chegando, a gente vai acabar sendo engolido por ela. Por isso que eu estou tão atento e por isso que eu estou tão atenta e por isso que eu queria ver se o CIOSP também estava com esse olhar, sabe? O Fórum Econômico Mundial de Davos deste ano já falou. A IA não é mais um hype. A IA é uma coisa que veio para ficar. E a melhor maneira que a gente tem de saber como que a gente pode aplicar a IA na nossa vida é olhando como as outras pessoas fazem, é aprendendo as ferramentas e a partir do momento que você tem um domínio estratégico dessa ferramenta, você coloca ela em várias áreas da sua vida. Então, vamos lá. Então, me apresentando, eu sou a Monique Sansão, eu sou cirurgiã dentista, filha de dentista, esposa de dentista, também sou empresária, porque quando a gente forma, né, e a gente vai abrir um consultório particular, a gente acaba virando empresário mesmo, sem querer, mas eu também tenho empresas fora do ramo da odontologia, sou professora universitária aqui na minha cidade, Dourados, Mato Grosso do Sul, e agora, mais recentemente, eu faço um curso de ciência de IA pela Faculdade Hub. E estou apaixonada. Esse é o meu Instagram, se você quiser, me segue lá que a gente vai trazer este mundo de inteligência artificial para dentro da odontologia. Volte e meia tem algum post bem legal sobre todas essas inovações, que são praticamente semanais. Se não forem diárias, são semanais essas inovações em inteligência artificial. E vamos começar pelo CIOSP, né? Maior congresso de odontologia da América Latina. Quem não foi, é uma experiência incrível que merece ser vivida, sabe? A gente está num país em que a concentração demográfica de dentistas é a maior do mundo. Em média, um dentista para cada 500 habitantes no Brasil. Isso é muito grande, é muito dentista. Tanto que a gente está querendo começar a exportar esses dentistas
agora para o mundo que está em déficit, né? Até os Estados Unidos está em déficit de dentista por habitantes. Uma janela de oportunidade para quem quer fazer essa migração. O CIOSP, então, é imenso. A gente roda e não consegue ver tudo. Talvez você se perca entre todos aqueles corredores, todos aqueles tapetes vermelho, verde, azul, cinza, e a gente só começa a se achar realmente neste mapa na hora de ir embora, no terceiro, quarto dia de congresso. Muita tecnologia, e eu vou mostrar aqui as principais, que eu fiquei encantada, que eu vi esse ano, e que eu não tinha visto o ano passado, tá? E às vezes nós, dentistas, a gente fica um pouco perdido quando a gente vai nesse tipo de congresso. É tanta coisa, é tanta inovação, é tanta tecnologia que vem sempre aquela dúvida, né? Será que eu devo investir nisso? Elas são tão caras, preços de carros populares, muitas vezes. Será que eu vou ter esse retorno? Será que eu vou conseguir? Será que o meu paciente vai dar valor nessa tecnologia? Eu vou conseguir reinvestir, né, recuperar esse dinheiro? Então, essas dúvidas ficam pairando na nossa cabeça dentro desse congresso, e elas acompanham a gente, porque a odontologia também se recicla, se renova com bastante velocidade. Então, o que eu achei de diferente, que não tinha o ano passado, que esse ano tem? Esse scanner facial, eu nunca tinha visto um scanner assim, deste tamanhozinho, né? Eu já tenho algumas tecnologias que fazem o próprio scanner facial com o próprio celular, mas esse é uma inovação, esse é um pouquinho diferente. Isso vai ser transformador para a odontologia, sim, porque eu acho que, fazendo um comparativo, é a mesma diferença a gente avaliar uma foto de um STL de face do que a gente avaliar uma radiografia e uma tomografia, né? A gente passa do 2D para o 3D. Então, para algumas especialidades, como a própria harmonização orofacial, ou como cirurgia bucomaxilofacial, a própria ortodontia, que tem o meu coração, essa avaliação de face em 3D, ela vai ser bem legal. Já imagino os antes e depois ali de cirurgias ortognáticas, bem bacana. Ele consegue capturar a face do paciente bem rapidamente e com uma alta fidelidade. Essa empresa também, que eu também não conhecia, tá? A Shining 3D, que fez esse scanner, eles estavam lá no congresso, também tem scanners intraorais, e assim como eu percebi um movimento também da Dabi, dos scanners da Dabi, esses scanners aqui desta empresa, eles são mais leves, então eles acabam sendo um pouco mais portáteis, com conectores ali tipo USB, e eles investiram esse ano, pelo que eu percebi, dos scanners intraorais, eles investiram em escaneamento de pacientes edêntulos, que geralmente é uma dificuldade de uns scanners um pouco mais antigos. Quando tem dente, eles vão super bem, mas quando tem rebordo edêntulo, eles tinham uma dificuldade, precisava muitas vezes para fazer protocolos e próteses sobre implantes de transferentes, e isso veio incrementando. A tecnologia tem melhorado e hoje a gente tem facilidade com esses novos scanners de escanear essas regiões. Eu achei bem legal. Eram os estandes que estavam lotados, os da Hoff também, sempre lotados, mas esses de tecnologia era realmente eram a sensação do congresso. Então, todo mundo gosta, né? Eu sou apaixonada por tecnologia e eu acredito que é uma tendência. Todo dentista gosta de ver ali o que mudou, o que tem de novo. A DMC também lançou esse laser muito legal. E aí tem IA acoplado. Já tive aulas de laser com o meu professor de mestrado, o professor Aguinaldo Garcês, uma sumidade em laser aqui no Brasil. Mas eu confesso que eu sempre achei difícil de decorar os joules, eu sempre achei difícil de decorar qual energia que eu tinha que entregar, dependendo da lesão, dependendo do tecido que eu queria agir. A DMC também entendeu isso, que bastante gente tinha essa mesma dificuldade que eu, e lançou um app integrado ao laser, em que você faz uma fotografia da lesão e ele
analisa a lesão, né? A IA da DMC analisa essa lesão e já te entrega ali uma programação pronta. Quantos pontos você tem que aplicar na lesão, qual a luz, se infravermelho, se é vermelho, qual a intensidade da energia. Achei muito bacana essa inovação da DMC com inteligência artificial. Diagnóstico com inteligência artificial, amei também. Esse é uma plataforma online chamada DIU Inteligência Odontológica, feita exclusivamente para dentistas. Ela funciona, você precisa fazer um cadastro, colocar um crédito nessa plataforma, né, assinar ali, e aí a partir das radiografias do seu paciente, que podem ser radiografias panorâmicas, como essa que vocês estão vendo, mas também consegue subir radiografia periapical e interproximal do seu paciente, e a inteligência artificial vai, além de fazer diagnósticos bem precisos, que às vezes o nosso olho um pouco mais cansado, no final do dia, não iria enxergar, então ele traz para nós essa luz, sabe, tipo, presta atenção ali no distal do 36, ou você reparou que esse côndilo tá de um formato diferente e tal, e além disso ele desenha na radiografia, como vocês estão vendo aí também. Isso é muito legal, porque a gente consegue tanto fazer melhorar o nosso diagnóstico, a gente também consegue... Só um minutinho. Vamos continuar. A gente também consegue mostrar para o nosso paciente o que vai ser feito. Aqui, por exemplo, ó, ele está mostrando um enxerto ósseo, um implante num lugar edêntulo, alinhadores. Então, a gente consegue ter essa melhor comunicação com o nosso paciente, ter essa didática com o nosso paciente e, portanto, melhorar a conversão, melhorarem as vendas. Mas a gente não fica amarrado, tá? Ao planejamento da IA. A gente consegue personalizar dentro dessa plataforma o nosso planejamento de acordo com os nossos critérios. Isso foi bem legal, adorei essa tecnologia da DIU, Inteligência Odontológica Brasileira. Clinicorp entregou tudo de IA, muito, muito bom. A Clinicorp já é uma parceira nossa, então, do meu amigo Caio Carinhena, inclusive os meus alunos de imersão, meus alunos de mentoria têm uma condição especial, tanto para o sistema, para comprar o sistema de gerenciamento de consultório, quanto para fazer upgrade, tá? Eu já sabia dessa inovação deles, então eu fui no stand querendo saber o que eles trouxeram de IA para o mercado. Então, agora eles têm, além do que eles já tinham de automação de agenda, lembrete para os pacientes, lembrete de pagamento de boletos, integração com cartão de crédito, os próprios boletos com a régua ali de cobranças. Esse ano eles ainda inovaram e trouxeram a inteligência artificial para dentro do sistema. Fantástico, a gente vai falar em vários pontos dessa aula sobre como isso é importante, mas os agentes de IA, eles são basicamente inteligências artificiais conversacionais que vão muitas vezes responder o seu paciente no WhatsApp, naqueles momentos em que ou você está atendendo, a secretária está atendendo com você, ou depois das 18 horas, depois das 20 horas que você já fechou o seu consultório. Hoje é inegável que a tecnologia deixou a gente mimado, deixou a gente imediatista. O que isso significa? Que o nosso paciente já não tem tanta paciência, sabe? Esses dias um paciente mandou mensagem, era às 20 horas, a gente já estava fechado aqui no consultório. Quando eu fui responder de novo, minha secretária foi responder de novo às 7 horas, ele já tinha resolvido, já não queria mais. Ou seja, o que ele queria? Ele queria ter sido respondido ali às 20 horas, ou pelo menos deixar um horário marcado já para o outro dia, já reservar. Estamos mal acostumados. Isso foi culpa da tecnologia, sim, mas não adianta a gente negar. Não tem como voltar atrás. Até eu estava... Isso não é só de coisa de jovem, não, tá? Eu estava domingo
almoçando na casa do meu pai, e ele falou assim, compra uma serra circular para mim, amanhã você compra uma serra circular para mim? E eu até estranhei e falei, mas por quê? Tem que ir na loja, né? Aí ele falou, não, na internet, que eu não consegui comprar, tal. Você me ajuda? Eu falei, bom, se é na internet, vamos comprar agora. Por que não comprar uma serra circular num domingo à tarde, né? E fizemos a compra e a primeira pergunta que ele me fez foi, chega quando? Por quê? Porque a gente é imediatista. Há 30, 20 anos atrás, o que a gente teria feito? A gente teria que ter esperado a segunda-feira, ido na loja, comprado a serra circular, ou o seu paciente agendando a sua consulta 10 anos atrás. Ele teria que ligar. Imagina ligar, quem que liga hoje em dia? No máximo, a gente manda um WhatsApp e quer a resposta na hora, porque tem que estar todo mundo disponível, e a gente ainda, no máximo, manda um áudio, tá? Ligar, falar com a pessoa ao vivo, poxa, isso já não acontece mais para algumas pessoas, né? Então, o nosso paciente também é assim. Não adianta a gente ficar apegado aos nossos processos. Não, eu tenho um consultório há 30 anos, sempre funcionou assim e vai ter que continuar assim. Se o seu paciente mudou e você quer continuar no mercado de trabalho por mais alguns anos, é imprescindível que você mude e que você mude imediatamente. Porque senão o mercado vai acabar engolindo a gente. Então, a Clinicorp agora tem esses agentes que você personaliza. Eu ainda vou começar a testar o meu. Eu fiz o upgrade da Clinicorp para esses agentes de IA e ter a IA integrada no sistema. Mas meu treinamento agora é a partir do dia 10, então depois do dia 10 eu tenho atualizações para vocês, como que isso está funcionando também, tá? Isso eles já tinham, isso é fantástico, tá? Para quem trabalha sozinho, às vezes não tem uma recepcionista, ou a recepcionista se divide em várias funções. Então, essa gestão de agenda, lembretes personalizados, tudo isso faz com que você não deixe dinheiro na mesa, tá? Se o seu paciente não lembra da sua consulta e ele falta, é um dinheiro que você deixou de ganhar e aí ele vai ter que remarcar e você perdeu 2 horas para um procedimento que poderia ter sido feito, você já poderia ter ganhado aquele dinheiro e deixar aquele espaço na agenda para outro paciente. Então, a grande parte do que a gente ganha em produtividade com o apoio das inteligências artificiais é exatamente deixar de perder, deixar de deixar o dinheiro na mesa e colocar ele no bolso. E isso, automação com inteligência artificial faz de maneira fantástica. A gente precisa usar isso a nosso favor. Foco do CIOSP. Vou abrir um parênteses aqui. As IAs, elas se atualizam muito rápido, né? Sei lá, 15 dias atrás, o ChatGPT estava muito ruim em fazer imagem. O Gemini estava assim, dando de 10 a 0 no GPT. E aí eu fui fazer essa aula agora, essa semana, e pedi um prompt para o GPT para mandar para o Gemini para fazer a imagem, né? Que eu queria essa lutinha entre o CIOSP e a inteligência artificial. O GPT está entregando tudo, tudo. Tanto que eu coloquei imagens dos dois. Aquela primeira da capa foi GPT, o mesmo prompt mandei para o Gemini e ele fez esse daqui. Eu adorei os dois, falei, vou precisar colocar os dois na aula. GPT está empatando com o Gemini na criação de imagens. Muito legal. Voltando para a aula. Então, qual foi o foco do CIOSP 2026? IA para leitura de radiografia, excelente, Dil arrasou. Scanner 3D impressoras, assim, espalhados pelo Congresso. Pavilhão chinês cheio de scanner impressora, mais caros, mais baratos. Resinas, a FGM lançou uma resina muito legal também, já com partículas cerâmicas para confecção de coroas permanentes, muito bom, vale o lembrete. Planejamento digital de tratamentos, bem legal também. Automação técnica da clínica. Então, percebam, tudo aqui a gente falou de técnica, tudo a gente falou de
dentista mais técnico, não mais gestor, não mais lucrativo. Agora, o que eu senti falta? O que eu fui buscar no CIOSP e eu não encontrei, principalmente na grade principal, tá? IA para marketing, captação de pacientes, vamos falar sobre isso. Análise financeira e redução de custo. Sabe o que parece? Parece que o dentista é só técnico, é só uma mão ou um robô que faz a função ali de restaurar um dente, de fazer um implante. A gente fala tanto que a odontologia não é só dente, né? Mas às vezes nós mesmos e a comunidade de dentista, que às vezes esbraveja que um dentista é muito mais do que dente, que um dentista é muito mais do que um técnico que vai fazer um procedimento, talvez a gente não se entenda, às vezes, como comunidade, como empreendedor, como gestor de uma empresa, e isso faz com que a gente seja amador. E a gente não pode ser amador. Ninguém está aqui trabalhando, sei lá, 8 horas por dia para chegar no final do mês e empatar, em pagar impostos e não sobrar nada para você investir, não sobrar nada para você comprar as tecnologias que você viu no CIOSP. Então, a gente precisa se olhar, e isso talvez venha de dentro das faculdades, esse olhar que precisa mudar, a gente precisa se olhar como gestor, tá? Então, ninguém falou de automação de vendas, fechamento de planos, gestão inteligente do consultório, ninguém falou disso. Então, isso foi uma coisa que eu senti falta. Eu achei que falhou, e é por isso que eu estou aqui agora, porque eu já entendo que somos empreendedores e que precisamos olhar para o nosso negócio, não só o nosso consultório, tá? Nosso negócio de uma maneira diferente. Foi uma maneira que eu nunca gostei muito de olhar. Confesso que ser técnico, né, no meu caso ortodontista, alinhar dentes, tracionar caninos, isso sempre me encantou muito mais do que fazer a contabilidade do consultório, do que saber quanto custava a minha hora clínica, do que saber se eu sou MEI, se eu sou simples nacional. Eu não gosto disso. Mas a gente, adulto não faz o que gosta, adulto faz o que tem que fazer. Mas eu posso te dar um spoiler? Hoje a inteligência artificial facilita demais a nossa gestão de consultório. Então, o que eu vi, o mercado está ensinando o dentista a usar IA para tratar o dente. O dente. O que ninguém está falando? Ninguém está ensinando a usar a IA para tratar o negócio. E é uma ferramenta fantástica. A gente olha qual que é a nossa função, né? Como, assim, a geração que está desbravando isso. A gente olhar para a IA, principalmente como as outras pessoas trabalham. A IA está dentro de todas as empresas, por que não na nossa odontológica? Então, como que eles usam IA para o iFood? Como eles usam IA para o Itaú? Será que eu não posso transportar isso, né, para minha pequena empresa e ter um ganho tão expressivo quanto eles tiveram? Então, é para isso que a gente está aqui. Porque, pessoal, quando a gente forma, deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Quando a gente forma, vem algumas coisas de brinde, tá? Sem ninguém ter contado pra gente. Então, você recebe ali um diploma, parabéns, você é cirurgião dentista, só que não te contaram que você imediatamente também seria um gestor de pequenas empresas, um diretor de marketing e um analista financeiro. E isso são funções que vêm acopladas, mas que não são remuneradas, tá? E a gente precisa de uma noite para um dia, né, da festa de formatura para o dia seguinte, ter essas habilidades, que não fomos treinados. Eu não lembro na faculdade, quer dizer, eu me lembro que na minha faculdade, e na faculdade que eu também dou aula, bom, na minha época nem tinha administração. Hoje ainda tem ali 6 meses da disciplina de administração, que deve falar alguma coisa sobre isso. Mas o que você fala de marketing na faculdade? Na sua faculdade tinha aquela disciplina de dancinha do TikTok? Na minha não teve. Então, tenho certas dificuldades com isso. Quanto que você vai cobrar do seu cliente?
Quanto você vai cobrar? Porque o seu paciente, ele também é o seu cliente, né? E o cliente sempre tem razão. Então, esse também é um grande problema que às vezes a gente tem, principalmente em consultórios particulares. Mas sabe aquela cobrança, assim, tá, como que eu vou, então, quanto que custa a minha hora clínica? Não tenho ideia. Então, como que eu vou precificar? Eu vou ver quanto que o fulano cobra. Deixa eu ver a tabela dele. Ah, o fulano cobra R$ 50 esse procedimento? Tá, a minha clínica é um pouco melhor do que a do fulano. Tá bem mais localizada, talvez eu tenha um público um pouquinho com mais remuneração do que ele. Se ele cobra 50, então eu vou cobrar 70. Ou, não, eu estou mais popular do que ele, eu estou recém-formado, não tenho como cobrar isso, R$ 50 ninguém vai pagar. Ah, eu vou cobrar 30, então, né? Sendo bem simplista. Mas era assim que se fazia a precificação. Da maioria de vocês, eu tenho certeza que já pensaram ou que já fizeram isso em algum tempo da vida. Só que isso não funciona mais. Isso não funciona mais, ainda mais com todos esses impostos mudando a todo o tempo aqui no Brasil e engolindo a gente, né? Então, mas esse sempre foi um gargalo meu, sempre foi uma dificuldade minha também, sabe? Será que o que eu estou cobrando está sendo suficiente? Né? Sempre aquele ponto de interrogação. E uma IA pode ajudar. Então, durante as minhas férias de consultório esse ano, eu fiz um agente de GPT. Então, ele chama Doutor Precifica e ele vai te ajudar a calcular a sua hora clínica, calcular a sua porcentagem de lucro, o seu mínimo lucro necessário e o máximo de lucro que você pode ter de acordo com a sua clínica, de acordo com as suas informações. Não tem nada a ver mais com o vizinho. Então, é um agente de inteligência artificial conversacional. Você vai dialogar com ele. Um parênteses aqui também. Antes desse diálogo, eu sugiro que vocês façam segurança de dados do chat GPT de vocês. Tem um vídeo sobre isso bem recente no meu Instagram, porque senão vocês vão acabar compartilhando esses dados importantes da sua clínica com a ferramenta, no caso o chat GPT, e o chat GPT vai compartilhar com o mundo. Então, antes, volta lá, faz a segurança de dados do seu chat GPT, aí sim, você está seguro para começar a colocar algumas informações um pouco mais íntimas aqui dentro da ferramenta. Voltando, então, esse agente, ele foi treinado, ele foi programado para conversar com você e extraindo alguns dados, que você vai munindo ele com esses dados, e no final, ele vai te dar o custo da sua hora clínica, o custo de quanto você pode cobrar, qual a margem que você pode cobrar de acordo com o seu negócio, tá? Você pode mandar fotografia de notas, de material, qual que é o valor do seu aluguel, qual que é o valor da sua conta de água, dos seus custos fixos, né? Dos seus custos variáveis, quanto tempo você demora em cada procedimento. Então, ele vai fazer uma análise muito criteriosa das suas necessidades, das suas despesas, para que, no final do mês, o seu consultório consiga fechar no verde. Você consiga pegar esse dinheiro ou investir em equipamento, ou fazer um investimento em renda fixa, renda variável, o que for da sua vontade. O seu consultório precisa ser lucrativo. Ninguém aqui é Papai Noel para trabalhar de graça. A gente precisa valorizar o nosso serviço e assim a gente valoriza a nossa odontologia. Essa é uma outra ferramenta de IA que eu sou apaixonada, tá? Tá ali nos meus top 5, com certeza, uso no consultório diariamente. Eles são escribas de inteligência artificial, ou seja, eles escutam, a gente coloca uma IA para escutar a nossa consulta com o paciente. Sabe aquela hora que o paciente chega na sua cadeira pela primeira vez? O ideal, tá, de vendas é você não colocar o seu paciente direto na cadeira odontológica. Bom, vamos transportar para a gente. Você já foi num médico, né?
Você já reparou que nós, como pacientes, e que, portanto, também, por consequência, os nossos pacientes também ensaiam o que a gente vai falar com o médico antes de chegar? Então, os nossos pacientes também ensaiam o que eles vão falar conosco, tá? Esses dias eu precisei ir numa médica, e aí eu fui pensando, né? Então, eu vou falar isso, porque isso aconteceu naquele dia, aí depois eu senti isso, sinais, sintomas. Legal, estava tudo ali na minha cabeça, já pronto para falar para ela. Sentei, uma consulta particular, tá? Essa médica não olhava para mim. Ela não olhava para mim, ela ficava digitando no computador enquanto eu falava, e ela digitava assim, com os dedos indicadores, e ela estava demorando, obviamente, para digitar aquilo, e eu fiquei incomodada como paciente. Eu não sabia se eu continuava falando, se ela estava prestando atenção, se ela estava prestando atenção numa informação que eu tinha falado lá atrás, se eu parava para ela terminar de digitar e para falar uma nova informação. Quase que eu falei para ela, deixa eu te dar uma dica de IA, para parar de fazer isso. Só que eu fiquei com vergonha e não falei. Mas isso é real e os nossos pacientes sentem o mesmo, tá? Nós somos pessoas e a gente sente igual aos nossos pacientes. Então, hoje, na minha consulta, o paciente senta na minha frente, numa cadeira de escritório, e eu olho para o meu paciente, e eu escuto o meu paciente. Hoje, com essa enxurrada de tecnologia que a gente tem, a virtude da escuta ativa, ela é fundamental para fazer conexão entre pessoas, que cada vez vai ser mais valorizado com esse tanto de tecnologia que a gente tem. Então, olhar para o seu paciente, ele se sentir escutado, você dialogar com ele sem se preocupar em anotar nada. Se ele tem alergia, se ele não tem alergia, não precisa anotar nada. Tem uma IA anotando isso para você, escutando isso para você, depois ela já vai fazer, te entregar isso resumido, organizado em tópicos. Isso é fantástico por várias coisas. Primeiro, essa conexão. Segundo, a redução de tempo de você ficar digitando ou até escrevendo essa anamnese, essa consulta, essa queixa, essa necessidade do seu paciente. Você não vai esquecer nada, tá? Se ele falou que queria fazer um clareamento lá no final, depois que ele fizesse todo o tratamento ortodôntico, vai estar anotado ali, vai te relembrar que esse paciente tinha essa vontade e você consegue depois vender esse tratamento para ele também. Então, a nossa produtividade, ela fica maior quando a gente tem uma IA usada de forma inteligente. Fora a biossegurança. Sou professora de biossegurança na graduação e essa é uma vantagem, assim, fenomenal. Imagina você fazer um periograma chato, né? Chato. Ou você fazer até um odontograma em que você só precisa falar, tá? Então, dente 16 tem uma restauração oclusal de amálgama. No dente 12 tem uma cárie na cervical e no dente 22 tem uma lesão cervical não cariosa. E o Maia escutando isso e preenchendo o seu odontograma ou preenchendo o seu periograma, sem você precisar pegar na caneta, sem você precisar desenhar nada, muito menos perder tempo. Isso é fantástico, isso é para ontem que vocês precisam. Tem as ferramentas, e aí vocês podem pensar, mas são tantas ferramentas, é tanto gasto, o que vale a pena ser investido? Eu sempre vou testar tudo que eu falar para vocês, e eu vou tentar todas as formas de fazer pelo menos um teste gratuito, tá? Então, existem ferramentas gratuitas que fazem isso, de transcrição de consulta própria para a área de saúde. Elas são fantásticas, prometem nada, entregam tudo. Ter uma IA escutando a sua consulta vai muito além do que a gente falou no slide passado, sabe? A primeira vez que eu escutei essa possibilidade de análise de sentimento do paciente, eu fiquei, assim, chocada. Porque olha o tanto de portas, olha o tanto de janelas que isso daqui abre para nós, para uma autoavaliação, tá? Então, tem uma IA que consegue detectar ansiedade. Então, se o seu paciente está nervoso,
talvez a nossa percepção, ali a gente, principalmente recém-formado, está pensando tanto no procedimento que você não consegue muitas vezes prestar atenção no paciente. E vamos combinar que no dentista ninguém gosta. Não é legal ir no dentista. Então, esse acolhimento, ele é fundamental, principalmente se você está num serviço particular, principalmente se você quer cobrar mais caro. Nosso objetivo, meu objetivo sempre, trabalhar menos e ganhar mais, tá? Eu acredito que tem que ser o objetivo de vocês também a longo prazo. É claro que para quem está começando isso não é possível, mas trabalhar menos e ganhar mais tinha que ser um objetivo de todo mundo. Não adianta ser hipócrita e falar que não, tá? Então, se o seu paciente está pagando caro pela consulta, o mínimo que você precisa é estabelecer conexão com ele. Você ser tão humano a ponto de entendê-lo, mas nem sempre somos. E se tem uma IA que ajuda a gente a se humanizar, isso é incrível. Isso precisa ser explorado. Além da gente conseguir sentir enxergar melhor com mais objetividade, porque as IAs são objetivas, elas não têm sentimentos, mas elas conseguem percebê-los. Outra coisa fantástica dessa ferramenta é você gravar a consulta e você pede para uma IA avaliar o seu diálogo, tá? Então, por que esse paciente não fechou? Você manda o diálogo para a IA e pergunta, por que esse paciente não fechou esse tratamento? Qual foi a objeção ali que ele deu sinal que tinha que eu não fui capaz de persuadi-lo? Isso é muito legal para a gente fazer uma autoanálise e melhorar o nosso discurso. Onde que eu posso ser mais persuasivo, sem ser agressivo, e uma inteligência artificial consegue te entregar isso. Coisa que antes deste momento, desta aula, talvez você não tivesse possibilidade nenhuma de melhorar isso, a não ser o tempo. Com o tempo, a gente vai melhorando o nosso discurso, a nossa comunicação, mas, às vezes, o tempo custa meio caro, né? Então, se hoje a gente tem essa possibilidade de melhorar através dessas análises, isso é de um valor inestimável. Marketing de conteúdo com inteligência artificial. A gente falou, né? Na minha faculdade não tinha a disciplina de dancinha do TikTok. Não tinha a disciplina de como fazer Reels ou carrossel do Instagram. Mas hoje, eu acredito que todo mundo que está aqui concorde que é imprescindível, é necessário. A gente precisa estar nas redes. Eu acabei de atender um paciente, ele veio de outra cidade e na ficha a secretária perguntou qual foi a indicação e ele respondeu Google. Isso não era comum, tá? Há 5 anos atrás, a única indicação, a gente já tinha Google, a gente já tinha Instagram há 5 anos atrás, a única recomendação que a gente recebia, indicação de um paciente para outro. Mas hoje não. Hoje isso mudou. Eu acredito que a maioria ainda é indicação, a maioria ainda são os nossos próprios pacientes que gostam do serviço e voltam e indicam. Mas já existe uma porcentagem, eu acredito que esteja em torno de 20% já, que chega no meu consultório pela internet. Esse paciente falou, a minha mulher de outra cidade pesquisou, achou o consultório de vocês e eu estou aqui. Ele chegou até com uma certa exigência, porque estamos num consultório particular. Ele falou, olha, eu só posso ficar, eu tenho 2 restaurações para fazer, se essa restauração puder ser feita hoje. Tudo bem. A gente faz essa restauração hoje, ele volta para a cidade dele, porque ele não poderia retornar a Dourados. Então, é inegável, a gente precisa se posicionar nas redes sociais, tá? E como que a IA pode ajudar a gente? Eu quero propor um exercício. Se você puder fazer, você vai conseguir dominar e entender o poder que um bom prompt. O que é um prompt? Um prompt é um comando que você manda para uma IA generativa, como o ChatGPT, como o Gemini, Copilot. O que você fala para ele determina toda a resposta que ele vai te dar.
Tem um jargão que se fala em ciência da computação, que é, você manda lixo, você recolhe lixo. Tá? Mas se você manda ouro, você vai receber uma joia de presente dessa resposta de inteligência artificial. Então, eu não sei se vocês já tiveram aula de engenharia de prompt, mas vamos fazer um teste. Aqui, eu quero que você abra o seu chat GPT, o seu Gemini, ou a IA que você preferir tiver aí na sua mão. E a gente vai pedir para ele fazer um plano de marketing para o seu consultório. Faça da melhor maneira que você puder, tá? Faça com o máximo de informações que você puder. Eu vou te dar um minutinho aqui, enquanto isso, você vai colocando isso no seu GPT e vai ver a resposta. Provavelmente vai ser uma resposta bem boa. 1 minuto para você fazer isso. Eu sei que você está assistindo essa aula gravada, mas é importante você saber a importância de um bom prompt. Se você já teve essa resposta, agora eu vou te pedir uma outra coisa. Abra uma nova aba do GPT ou do Gemini, e aí você vai colocar este prompt que eu vou colocar aqui nos comentários da aula, tá? Você vai pegar este prompt, exatamente, faz um Ctrl+V, um Ctrl+C no seu chat GPT, mas no lugar em que tem os colchetes, eu gostaria que você substituísse a informação que está no colchete pela sua informação. Então, onde está escrito, por exemplo, sua cidade, você coloca a sua cidade. Onde está escrito a sua especialidade, você coloca lá se você é periodontista, se você é endodontista, ortodontista. É bem fácil. São, se eu não me engano, 3 campos de colchete. Deixa eu contar. 1, 2, 3 campos de colchete. Tá? Aqui nos comentários dessa aula. Ctrl+C, Ctrl+V no chat, muda os colchetes e manda. Isso daqui, pessoal, ele vai fazer para você 12 ideias de post de acordo com o seu perfil de necessidade, com acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu perfil do Instagram, a sua especialidade, como você quer se posicionar. Isso daqui é ouro, tá? Isso é engenharia de prompt entregue para vocês. Então, dando uma dica ultra valiosa, guardem isso, é uma coisa importantíssima da aula. Talvez uma das vantagens das poucas vezes na tecnologia em que pessoas mais velhas tenham mais vantagem no uso de inteligência artificial do que as pessoas mais novas. Por quê? É raro isso, né? Geralmente os mais novos têm mais facilidade com as novas tecnologias, mas com a IA é diferente. Porque as pessoas mais velhas, elas têm mais contexto, elas têm mais vivência. E como a IA, ela é conversacional, quanto mais você pede para ela, quanto mais exigente você é, como se você estivesse falando com um funcionário extremamente competente, mas ele é novo, ele não sabe exatamente o que você precisa. Então, você tem que ser minucioso no seu pedido para que ele te entregue uma resposta, ele te entregue um trabalho realmente de valor. Então, pessoas mais velhas, a IA é para vocês, tá? E pessoas mais novas, busquem contexto. Quanto mais informações vocês conseguirem mandar, melhor o ouro que é devolvido para a gente. Feito essa atividade, a gente ainda tem algumas dificuldades, né? Somos todos dentistas. Dentistas, a gente tem o nosso órgão regulador chamado CFO. E o CFO tem uma cartilha de infrações éticas. Eu não sei se vocês já receberam a visita do CFO, mas eu já recebi. E eles pediram aqui no meu consultório para eu abrir o meu Instagram e apagar alguns posts. Como eu sou professora, eu tinha alguns posts
transoperatórios, né? Às vezes ensinando a fazer alguma técnica, e isso, pelo Conselho Federal de Odontologia, é proibido, coisa que eu desconhecia. Hoje eu sei. E aí, como tem todas essas peculiaridades, sabe? Existem algumas regrinhas que a gente precisa obedecer para o nosso post ser ético. Então, regras como: você não pode colocar antes e depois. Você tem que colocar como diagnóstico e resultado. A mesma foto, só que em vez de escrever antes, depois, diagnóstico e resultado é melhor. Você tem que colocar lá embaixo o número do seu CRO, tananã. Então, essas regrinhas pequenas são difíceis da gente lembrar a cada post. A gente já tem que lembrar de fazer o post, a gente já tem que ser criativo, a gente já tem que editar e a gente tem que ainda lembrar de fazer as benditas regras de ética. Então, eu também fiz um agente GPT. Ele chama Odonto Post Ético. Ele vai te ajudar tanto a ter ideias, então aquela coisa de eu não sei o que eu vou postar hoje, eu não tenho ideia, hoje eu não estou com criatividade, aquele bloqueio criativo, ele não vai existir mais, porque se você manda uma mensagem para esse agente GPT, tô sem ideia, ele vai te sugerir uma ideia, ele vai ver qual ideia você gosta mais, ele vai conversar com você como que você quer fazer este post sobre essa ideia que ele te deu e ele vai gerar o post, o roteiro do post para você. Seja um Reels, seja um carrossel e o melhor, tudo dentro do conselho da ética que o nosso CFO exige, tá? Então, já vai ter a legenda ali prontinha para o seu post, com o seu nome, o seu CRO, o seu estado e tudo que o CFO exige da gente. Isso é muito legal. Isso está disponível para os alunos da imersão em IA para dentistas. Mas a gente não tem só, né? O marketing hoje, ele passa por Instagram, ele passa por TikTok, LinkedIn, e esse é um outro agente feito baseado nas técnicas do Leandro Ladeira. Eu não sei se vocês tem ali esse pessoal do marketing no radar de vocês, mas o Leandro Ladeira é um profissional de marketing digital que eu gosto e eu sigo, e eu comprei um curso dele chamado Stories 10x. E apesar de ter comprado o curso, apesar de ter feito o curso todo, eu ainda estava achando difícil, ainda estava achando chato ter que fazer todos aqueles stories, seguir toda aquela técnica dele. Lembrando, eu não sou do marketing, eu sou da odontologia, entende? Então, às vezes é um peso para a gente isso. Então, eu quis facilitar a minha vida e quis facilitar a vida de vocês também e fiz esse outro agente de GPT, baseado no que o Leandro Ladeira falava no curso dele, chama Story Estratégico. Um agente dentro do GPT programado, pensado para te ajudar a fazer os stories. Então, ele tanto vai te dar ideias, como ele vai te dar, no Story 1, faça essa enquete, no Story 2, faça essa pergunta, no Story 3, você vai interagir daquela forma, no final, faça uma chamada para ação. Então, ficou muito mais fácil a gente fazer stories a partir de uma IA que nos ajuda, nos direciona, treinadas com técnicas de spin selling, que é uma ferramenta de vendas e ferramenta de conversão. Esse também ficou um agente bastante legal. Ainda dentro dos meus agentes, esse também é um que eu amo. Ele chama Concierge Odonto. Também um agente meu de chat GPT, disponível para os meus mentorados. O Concierge Odonto, ele vai treinar a sua secretária. Por quê? Vocês, por acaso, já tiveram a curiosidade de pegar o celular do consultório, abrir o WhatsApp e ver como a sua secretária conversa com o seu paciente? Eu tenho uma secretária que já tem mais de 12 anos comigo, ela já está muito treinada. Mas a gente tem outras empresas, como, por exemplo, a empresa de pós-graduação, que tem uma frequência de troca, de rotatividade de secretárias um pouco maior. E uma vez eu peguei o WhatsApp dessa empresa e eu falei, não, nem eu ia ser cliente meu se uma secretária estiver respondendo isso para mim. Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa sabe fazer, ou a gente acha que todo mundo é educado, que todo mundo é paciente, e não é, tá? Então,
pensando nisso, com essa minha dor, eu fiz esse agente. Ele chama concierge exatamente inspirado no mundo da hotelaria, que é de receber bem um hóspede, né? Então, a gente também vai receber bem o nosso paciente. E a gente pode usar esse agente tanto para treinar a nossa secretária, é um agente conversacional, quanto para tirar dúvidas esporádicas e quebrar algumas objeções. Por exemplo, o paciente, ela está conversando com o paciente, ela está conversando legal, de repente o paciente fala, eu vou conversar com a minha esposa, né? Eu vou conversar com meu marido antes de fechar esse tratamento. O que ela responde? Ela está em dúvida? Ela vai lá, manda para esse agente de IA e ele vai falar, olha, faz isso, né? Então, aqui até o vídeo, vou passar aqui de novo para vocês verem. Foi essa objeção. Então, já tem até umas objeções prontas ali. O paciente vai falar com a esposa. E aí, ele vai te dar uma resposta, também baseada em técnicas de venda, acolhe o paciente, aí depois tenta fazer, tirar a objeção e fazer uma chamada para ação. Vamos marcar, né, a consulta? Então, sempre de forma educada, sempre de forma paciente. Isso é uma coisa incrível das inteligências artificiais também, sabe? Não tem emoção. Não ter emoção muitas vezes é positivo. Às vezes tem aquele paciente um pouco mais grosso, às vezes tem aquele paciente com um pouco mais de dificuldade de entender e a gente acaba, como ser humano, nós, a nossa secretária, né, um paciente até mais chato, a gente acaba se irritando com isso. Uma IA não se irrita. Ela sempre vai responder de forma como ela foi programada, carinhosa, objetiva, receptiva, tirando as objeções. Então, não deixe a emoção tomar conta quando a emoção não for positiva. A gente pode pedir para uma IA ajudar a gente a responder quando a gente tiver alguma dificuldade. Outra forma de usar a inteligência artificial no consultório é a mineração de prontuários. O que isso significa? Isso é excelente, principalmente para consultórios em que tem muitos dentistas, fazem muitos procedimentos, não é você que só que preenche aquele prontuário, você compartilha isso com outras pessoas. Serviços públicos, isso seria excelente se fosse incrementado no serviço público também. É uma IA capaz de... Porque hoje a IA lê, escuta e fala, e vê, né? Ela já tem quase todos os sentidos aí, acho que só falta o paladar, talvez. É uma IA que lê o prontuário dos seus pacientes e ela vai trazer para você só o ouro daquilo ali. Então, por exemplo, esse paciente teve uma alergia a determinado anestésico há 3 anos, está lá atrás na ficha, ninguém olha mais para aquele negócio lá atrás. Ela vai ler e vai te mostrar um lembrete, olha, esse paciente é um paciente que teve alergia, ou ele toma tal medicamento que pode causar hiperplasia, pode causar uma síncope, e ela vai linkar com todos aqueles livros que vocês já leram durante a faculdade e já esqueceram tudo. Se um medicamento que esse paciente toma faz hiperplasia de gengiva, se aumenta o sangramento, se esse paciente já teve uma hemorragia em algum momento anterior. Então, você não vai precisar ler todo o prontuário desse paciente, porque uma IA vai ler e vai trazer para você ali, ó, o que é necessário antes de você atender aquele paciente novamente. Muito legal. Escalabilidade e treinamento. Coloquei aqui um modelo de uma necessidade minha também. Então, percebam que a gente conhecendo as ferramentas de IA, a gente vai tendo as dores e a gente tem uma IA para solucioná-las. Então, essa é uma ferramenta chamada Notebook LM. Eu uso ele já há bastante tempo, tanto para estudar, quanto para ajudar as minhas filhas a estudar. E eu até já tenho um curso de como ensinar as mães a ensinar os filhos a estudar com inteligência artificial. Eu também fiz através de uma dor. Eu não ia ficar esperando a escola ter IA, eu não ia ficar esperando as minhas filhas aprenderem isso sozinha, porque eu gosto de direcionar, elas têm controle de telas, então eu ensinei elas a estudar com inteligência artificial e o Notebook ele é um dos meus queridos para isso.
E aí, como que eu trouxe isso para a odontologia? Primeiro, o que eu faço? Até antes de vir dar essa aula, surgiu um artigo sobre inteligência artificial para odontologia que eu queria muito ler para ver se tinha alguma coisa além do que eu tinha colocado na aula. E isso foi de manhã. Agora estamos à noite. Eu precisava ler durante este dia, que eu também tinha que trabalhar, eu também tinha que terminar de montar a aula, eu também tinha que ir para a academia. Um artigo de 13 páginas em inglês, que eu posso mandar para vocês também depois, esse artigo. Eu não ia ter tempo de ler esse artigo de 13 páginas em inglês. Eu ia precisar de pelo menos 2 horas, muito focada, para conseguir extrair tudo que esse artigo, tudo que eu gostaria. O que eu fiz? Ferramenta de inteligência artificial. Eu joguei esse artigo nesta IA, pedi para ela fazer para mim um podcast. Um artigo em inglês, ele virou um podcast de 20 minutos em português. Super dinâmico, são 2 pessoas conversando sobre este tema e eu consegui colocar no meu fone de ouvido e fazer escada durante 20 minutos, escutando tudo que o artigo tinha de novidade. E está tudo aqui para vocês. Outra forma, que está ilustrada aqui no slide. Vigilância sanitária chegou aqui no consultório. Sou professora de biossegurança. Eu acho que é por isso que eles pegam bastante no meu pé. E estava tudo certo, mas eles solicitaram que eu fizesse uma reciclagem das minhas auxiliares. Nós temos 3 auxiliares de saúde bucal. Já pediram isso para vocês? Bom, para mim eles pediram. Eu tenho todas essas aulas prontas, tá? São 5 aulas, processamento de artigos, processamento de superfícies, esterilização de material. Mas eu não tinha tempo de parar a minha vida durante, sei lá, 1h30 cada aula para dar aula para as minhas secretárias, que já têm o curso de ASB, elas já tinham esse domínio, né? Era só uma reciclagem. O que eu fiz? Usei a IA para me ajudar a melhorar essa produtividade. Joguei as novas diretrizes da Anvisa, que saiu agora no final de 2025, joguei para a IA. Pedi para ele fazer este infográfico que vocês estão vendo, este mapa mental, tudo do mesmo conteúdo, tá? Bora acompanhar a jornada completa de um instrumento clínico? A gente vai seguir o passo a passo desde a hora que ele sai do atendimento até o momento em que está totalmente estéril e seguro. A ideia é descomplicar tudo para que o processo seja não só seguro, mas à prova de qualquer fiscalização. E vamos começar com uma pergunta bem direta. Se a vigilância sanitária batesse na porta agora, a equipe saberia explicar todo o fluxo de esterilização com segurança? Este nosso papo de hoje é para garantir que a resposta para essa pergunta... Esse vídeo tem 5 minutos e 55, coloquei só o trechinho inicial aqui para vocês, mandei todo esse material, ainda tinha o podcast, ainda tinha um guia de perguntas e respostas para elas estudarem, tá? Estudar, gente, mudou a forma como que a gente estuda. Eu acabei de dar aula ontem para o primeiro semestre da graduação de odontologia, falei para eles, eu quero, nas minhas aulas, eu quero celular, eu quero computador ou tablet, tá? Eu preciso disso nas minhas aulas e eu preciso que vocês dominem, vocês, meus alunos, 17 e 18 anos, dominem 2 ferramentas principais de IA. Quero que vocês dominem Notebook LM e eu quero que vocês dominem o Notion. Perguntei, como eu estou no meio da inteligência artificial, parece que todo mundo sabe, né? Mas não sabe. Eu perguntei para esses alunos, quem conhece Notebook LM e Notion? Ninguém conhecia. Deixei uma tarefa. Vocês vão ter que conhecer, porque eu preciso disso para vocês entenderem. Hoje, talvez eu acho que na pedagogia ainda não, apesar de usar isso fora da escola com as minhas filhas, dentro da escola talvez ainda seja um problema. Mas para ensino de adultos, como na faculdade, a gente não é pedagogia. Isso a gente chama, ensinar adultos é a ciência da andragogia. E a inteligência artificial entra com tudo, vocês também precisam dominar isso. Análise de desempenho. Então, voltando para a Clinicorp. A Clinicorp agora, com essa IA nova, ela faz análise de qualquer coisa, sem você precisar ir lá nos relatórios, tentar entender aquela planilha do Excel. É só você perguntar, tá? Quantos pacientes faltaram hoje?
dá um resumo para mim desse paciente. Eu quero um resumo financeiro de novembro de 2025. Qual foi meu fluxo de caixa hoje? Isso é fantástico. Análise de dados é uma coisa que a gente não tinha possibilidade de fazer alguns anos atrás, mas isso muda o jogo da sua empresa. Isso muda o jogo do seu empreendimento. Eu estava escutando, vou ilustrar isso, tá? Eu estava escutando um podcast esses dias do Ricardo Amorim com o dono do iFood, que agora eu esqueci o nome dele, brasileiro. E eles estavam falando que no iFood eles têm mais de 150 IAs para ajudar a fazer toda essa logística entre o restaurante, o consumidor, os entregadores. E eles tinham um problema que eles já tinham passado para assim, várias pessoas tentarem resolver, que era um problema que em determinado dia da semana as entregas começavam a demorar demais. Era uma entrega que demorava e ninguém sabia o motivo da demora. Não era chuva, tentaram, né, ver chuva, não era chuva, não era nada de diferente, não achavam, tá? Não achavam. Com milhões de dados ali, ninguém conseguia entender o motivo. Jogaram para a IA. Alimentaram essa IA com todos os dados e a resposta foi rápida, óbvia e até muito engraçada. Parece piada, mas sabe o motivo de que em alguns dias o iFood demorava para entregar? Quando tinha jogo do Corinthians e do Flamengo. Quando tinha jogo do Corinthians e do Flamengo, as entregas demoravam. Porque é óbvio, mas ninguém via, estava no nosso nariz e ninguém enxergava. A maioria dos entregadores são corintianos ou flamenguistas. E aí eles paravam as entregas para poder assistir o Corinthians. E aí demorava. Eu até fiquei muito curiosa para saber como eles resolveram isso, se eles conseguiram resolver isso, contratar entregador palmeirense, talvez, né? Mas é legal para a gente ilustrar que se a gente não entende o motivo, por que os meus pacientes estão faltando? Por que esse mês foi pior? Por que eu estou tendo tantas desmarcações? Se a gente não entende que existe o problema, a gente jamais vai conseguir apresentar uma solução para eles. E hoje a gente tem essa possibilidade de fazer com que nossa empresa, o nosso negócio fique profissional. Chega de empirismo, chega de amadorismo na gestão de consultório odontológico. E hoje a gente faz isso fácil, tá? Não estou pedindo para você fazer um curso de administração, sei lá, alguma coisa assim. Hoje a gente tem ferramenta que entrega isso na nossa mão, quase que de graça. E qual o impacto, então? Qual o impacto quantificável do uso das IAs? Uma estimativa, essa foi uma pesquisa que eu fiz com uma inteligência artificial, o Manus, também amo Manus, identificou que a gente tem, dentista, 50% de redução no tempo de diagnóstico inicial quando a gente usa uma IA. Então, aquela radiografia que a gente precisa muitas vezes varrer, a IA já vai elucida alguns pontos para a gente. Mas em outras formas de diagnóstico também. Então, scanners, fotografias, tudo isso muito em breve vai estar muito melhor. A velocidade, ela é incrível. Assim como eu falei da geração de imagens do GPT, hoje, inclusive, hoje não, né? A semana, eu acho que faz uns 10 dias, o GPT lançou o Prism, que é uma parte da OpenAI, né, do GPT, que vai fazer artigos científicos. Então, você, dentista, poxa, eu não sei muito de harmonização, mas eu queria saber, eu queria fazer um curso. Revisão de literatura hoje se faz com inteligência artificial em segundos, tá? Com ferramentas como Elicit, Perplexity, SciSpace. Você manda a pergunta que você quer se atualizar e ele vai fazer uma busca bibliográfica muito fiel, nada de alucinação mais, se você estiver dentro dessas plataformas que eu falei, lá na PubMed. Então, ir lá na PubMed, digitar o que você quer, isso não existe mais. Ele já te entrega mastigada essa revisão de literatura, você se inteira daquele assunto. Para vocês terem ideia, eu pesquiso hoje, faço revisão bibliográfica de coisas muito além da odontologia.
Esses dias eu queria saber se suplementos. Então, esse suplemento que eu tomo tem comprovação científica ou é só um achismo? Fui lá, fiz a pesquisa, né, da cúrcuma, se tinha comprovação científica ou não tinha. Para quê? Para eu saber se eu investia na bendita da cúrcuma ou se eu largava a mão de tomar esse suplemento, entende? Já fiz pesquisa sobre TDAH, que não tem nada a ver com a minha área, mas eu queria saber. Fiz uma pesquisa bibliográfica fiel, com qualidade, de artigo científico, com qualis muito bom, tá? Então, voltando, temos ainda de impacto quantificável da IA 29% a 41% na economia de tempo na documentação clínica. Então, a gente fala e ele escreve, você vai lá e fala para a sua IA, dente 36, cárie profunda, dor aguda. Ele já vai anotar isso no seu prontuário, já vai te dar provavelmente um diagnóstico e uma opção de tratamento que você escolhe, tá? Você não está perdendo a sua autonomia. 10% a 15% em biossegurança, também quando você fala, você não precisa ficar pegando caneta para anotar nada ou digitando no computador. Uma média de 127 mil dólares de economia anual de custos operacionais ocultos. Reais, tá? 127 mil reais. Isso é o dinheiro que você vai ganhar? Não, não é o dinheiro que você vai ganhar. Isso é uma estimativa feita de uma média, mas é o dinheiro que você vai deixar de perder. Como? Seu paciente não faltando a consulta, porque ele foi lembrado um dia antes, o seu paciente não esquecendo de pagar o boleto, porque ele também foi lembrado com 2 dias, com 1 dia, se ele esqueceu no outro dia, tem um lembrete de novo. Então, tudo isso é fluxo de caixa que vai para o seu bolso, tá? Hoje, 2026, janeiro, uma média de 35% dos dentistas já usam IA. Mas o problema é que muitas vezes esse uso ele ainda é intuitivo, ele não é um uso inteligente de inteligência artificial, e com isso a gente acaba, às vezes, perdendo um pouquinho. Então, competência técnica é essencial. Eu não preciso falar isso para dentista, né? Dentista sabe que técnica é fundamental. Só que se você não sabe, com as IAs não é diferente. Se você tem um uso intuitivo, eu uso o ChatGPT ali, ele me pergunta, eu pergunto, ele responde e para mim tá bom. Saiba que você está colocando os seus dados em risco, tá? Se você não faz aquela segurança de dados que eu mencionei há alguns minutos, os seus dados, as fotos que você manda para fazer piadinha sua, dos seus filhos, as fotos que você manda de prontuário do seu paciente, de radiografia do seu paciente, esses dados que estão lá no cabeçalho, ou as fotos dos seus filhos, estão sendo compartilhadas com o mundo todo. Isso não é bom. A gente não sabe ainda o que pode acontecer com isso, mas que não é bom, não é bom. A gente precisa manter a nossa segurança de dados e a gente precisa manter a nossa privacidade. Então, invistam numa aprendizagem ativa também de inteligência artificial. Não é difícil. Para quê? Para a gente ter um uso mais técnico e ter um domínio da ferramenta. Vocês viram a diferença de um prompt genérico lá naquela atividade do marketing para um prompt feito com engenharia de prompt. Então, se você usa a IA de forma estratégica, aí sim, o dentista e qualquer outro profissional, tá? Que a gente pega essas ferramentas e usa para odontologia, usa para os filhos, usa na empresa, outra empresa que você tem, aí você tem um ganho de 60% a 66% de produtividade. Se você fica ali só no uso intuitivo, você manda lixo e recebe lixo de inteligência artificial. Então, como que a IA entra na odontologia? A IA cuida do sistema, da parte chata, e a gente cuida da pessoa, a gente cuida do paciente, das emoções do paciente, do dente, da boca, do rosto desse paciente. Enquanto a gente delega para um funcionário muito inteligente, muito capaz de fazer análise de dados, de ser criativo, de ser inteligente também, tá? É um funcionário que você não tem que pagar 13º, você não tem que pagar encargo trabalhista, você é um funcionário que trabalha 24 horas por dia durante 7 dias na semana.
Então, a inteligência artificial vai... Aqui, ó, a briga que eu fiz do GPT com o Gemini. Essa daqui foi o GPT que fez essa imagem de fundo, com o mesmo prompt, essa foi o que o Gemini fez. Eu amei as duas, tive que colocar as duas na aula. Então, a inteligência artificial vai automatizar tarefas repetitivas e analisar os dados complexos, e você, dentista, vai focar na sua habilidade manual, no seu raciocínio clínico, que isso, você pode ter a IA como um expert ali do seu lado, sabe? Como uma segunda opinião. Mas quem vai mandar nesse raciocínio clínico é você, tá? E aí você vai conseguir ser mais humano, mais empático com o seu cliente, o que aumenta o seu sucesso na sua profissão. Então, a tecnologia libera o profissional para focar no que é insubstituível. E, assim, estudando IA semanalmente, né, quase que diariamente, eu entendo que cada vez mais as habilidades humanas, que só os humanos têm, serão mais valorizadas, sabe? E hoje as habilidades que só o ser humano tem não são mais inteligência e criatividade. Hoje o que o ser humano tem é essa capacidade de vínculo, essa capacidade de conexão, essa capacidade de uma escuta ativa e de relacionamento. Isso a gente vai ser sempre insubstituível. Então, eu convido vocês a surfar essa tsunami, tá? É uma tsunami. Nenhuma outra tecnologia teve tanta abrangência. Abrangência porque ela entra no celular de todo mundo hoje tem um celular. Ela tem uma capacidade gigantesca, porque ela acessa a todas as áreas. Ela tem uma escalabilidade incrível, ela tem um custo muito baixo. Então, assim como a energia elétrica entrou e a gente não vive mais sem, em 5 anos, eu já não vivo sem mais, eu acho, tá? Mas em breve, acho que ninguém mais vai viver sem inteligência artificial. Então, para você não ser engolido por isso, eu convido o dentista a surfar essa onda de inteligência artificial. Eu posso te ajudar com isso. A gente vai fazer uma imersão. São para dentistas iniciantes de IA, tá? São só 3 dias de aulas online que vão ficar gravadas em plataforma que vocês podem assistir quando vocês quiserem. Dia 26, 27 e 28 de março. O preço ele é irrisório. É um preço simbólico. A gente vai conversar durante esses dias. Eu vou entregar para vocês 2 agentes exclusivos de inteligência artificial. Então, vocês vão receber de presente o Doutor Precifica e o Odonto Post Ético. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial na vida de vocês. Tenho certeza que vocês vão, através dos prompts que a gente vai mandar, vocês vão conseguir conversar com a IA e extrair dela um espelho da sua atuação profissional, um espelho de como está o seu consultório, como que está a sua gestão, como que está o seu financeiro, e a partir disso, com a ajuda de IA também e desses prompts, vocês vão ter um plano estratégico para fazer alterações diárias, sabe? Ou alterações mensais. Então, a gente tem um prompt que eu chamo de espelho do dentista, que ele vai traçar um plano. Então, como que eu vou colocar a IA dentro do meu consultório? No mês 1 e no mês 2, você vai fazer isso. No mês 3 e no mês 4, você vai acrescentar isso. Então, é um passo a passo, que a IA consegue personalizar para cada um de vocês de acordo com a sua necessidade. Ah, mas eu sou um dentista e eu atendo sozinho num consultório do interior. Nós vamos personalizar para você. Ah, não, eu sou um dentista que eu atendo numa sala que eu divido com outros dentistas. A gente personaliza para você. Não, eu já tenho uma mega clínica que eu consigo ter toda a tecnologia, mas para mim está difícil administrar tudo isso. Sempre, hoje, já vai ter uma IA para te ajudar em alguma dessas suas necessidades. Porque vocês viram que vocês personalizaram o prompt, né? Sempre vai ter um colchete ali que vai ser a sua necessidade, a sua realidade. E a gente vai adaptar isso para o seu crescimento, para o crescimento do seu negócio. Para você, dentista, não trabalhar no final
um mês inteiro para no final empatar e não conseguir sobreviver na nossa profissão, que é altamente competitiva no Brasil, que é consumida por impostos, então a gente precisa parar de amadorismo. E por isso, então, eu te convido a participar dessa imersão e fazer com que esse profissionalismo da nossa profissão, ele fique mais fácil, que a gente não precise ser administrador, que a gente não precise ser um super gestor. Na verdade, seremos um super gestor com a ajuda de um funcionário excelente chamado de inteligência artificial. E eu vou fazer questão de pegar na sua mão, te conduzir nesse primeiro momento de surf, nessa onda, que é uma onda que não volta, tá? Se você acha que é uma marola que vai passar, eu acho ótimo que não passe, mas se você acha ruim, eu sinto muito te dizer, não vai passar. Então, te convido a participar dessa imersão, te convido a curtir lá o meu Instagram, seguir, conversar, a gente conversa sobre isso e a gente vai juntos surfando essa onda para chegar cada vez mais distante. Eu agradeço a participação de todos, fico à disposição no meu Instagram, se você quiser conversar sobre esse tema, se você quiser debater sobre esse tema. Até lá!